con una temperatura difícil, un horario complicado. Hoy creo que es ideal para jugar un partido de fútbol, un horario muy lindo, donde la gente puede participar y esperamos disputar un gran partido. Tá, o professor Ramon Dias, né, que está nesse trabalho, né, contra o rebaixamento com esse time do Vasco, resgatou uma confiança que estava, né, bem abalada em um certo momento da temporada e do campeonato, e agora tenta escapar então do rebaixamento. Seguimos lá em São Januário com a Duda. Volta aí, Duda, dá um ponto. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer valer aí o salário da Duda. Com o Marcelo Baltar, setorista do Vasco, que sabe tudo de Vasco da Gama, cobre o dia a dia do clube no GE. Informações do lado do Vasco, já tá aí, Duda. É isso, Igor. Estamos de volta agora bem acompanhado do Marcelo Baltar para a gente falar um pouquinho de como esse Vasco vem para essa partida que é muito importante, né? Vem pressionado e pode sair da zona de rebaixamento mais uma vez hoje. A provável escalação que vocês apuraram é quase tudo igual ao time que enfrentou o Cuiabá, tirando o Verratti, que volta de suspensão, né? Boa tarde para você, Marcelo. Boa tarde, Igor. A galera tá na área. A princípio é isso. O Vasco não deve ter muitas mudanças, só essa volta do Verratti, que é super importante, né? O Verratti, que é um cara que mudou o Vasco, ele é segundo turno, é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, fez 8 gols, mas estava suspenso, foi expulso contra o Goiás, desfalcou pela primeira vez o Vasco deu conta do recado lá, mas ele volta hoje no lugar do Sebastião, mas a princípio a tendência é essa, que o Vasco mantém a zaga ali com o Maicon, Eric Marques mantido ali no ataque, e com a mesma escalação que começou o jogo contra o Cuiabá, só com essa volta do Verratti no lugar do Sebastião Ferreira. O Ramon Dias não vem usando muitos jogadores da base, né? Mas começou na partida passada com o Eric Marques. Como você falou, o time deu conta do recado, né? Será que esse é o caminho enquanto o Rossi está machucado e o Marlon Gomes também? O Ramon tem muitos problemas ali pelo lado do ataque, né? O Rossi, que é um jogador experiente, que vinha entrando muito bem no time, está machucado alguns jogos. O Marlon Gomes também seria outra opção. E agora o Orediano, né? Que foi bem, entrou no último jogo, fez o gol da vitória, um gol muito bonito, mas ele fraturou a mão, então também está fora do jogo. O Eric Marques entrou, um garoto muito novo, 19 anos, ele foi lançado aí no profissional no início do ano pelo Barbieri, ganhou uma oportunidade, foi bem. Eu acho que a ideia do Ramon é dar mais força, velocidade ao ataque, né? Ao lado do Peck, e enfim, é um jogador que também recompõe melhor, ajuda na marcação, então levou vantagem aí nessa escolha em relação ao Payet, que é um jogador muito técnico, chegou para decidir, mas não tem tanta força física, não consegue chegar tanto ao fundo. Então a tendência é que comece com o Eric Marques e Gabriel Peck ali ao lado do Verratti. O meio de campo parece que está muito bem resolvido, né? O Ramon não muda, a não ser que seja por necessidade, em relação ao Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Mas lá atrás também parecia muito bem resolvida a zaga ali com Medel e Léo, agora mudou, né? O Léo pegou toda a responsabilidade no começo do ano, um zagueiro capitão, né? Apesar da pouca idade, e agora começou no banco de reservas contra o Cuiabá. E o Maicon, que ganhou uma sequência quando o Léo estava machucado ou suspenso, e o Medel a mesma coisa, agora ganhou a titularidade. Então, um espírito que fora de campo era de liderança, e agora dentro de campo também tem a liderança e a experiência do Maicon, né? Sim. O Léo foi o capitão aí durante todo o primeiro semestre, antes da chegada do Medel. É um cara que representou bem assim, esse time do Vasco ao longo do ano, mas enfim, o Maicon vinha entrando, foi até uma contratação questionada, que ele não vinha jogando muito no Santos, mas quando teve chance foi muito bem, né? O Maicon tem sido um zagueiro muito sólido, tanto na bola aérea quanto por baixo, no desarme, e é uma liderança também. Então o Ramon Dias está meio que apostando nessa dupla de zaga mais veterana, né? Com jogadores mais cascudos e que estão indo muito bem. Bom, na primeira entrada eu falei que o Vasco tinha pedido autorização para a CBF para realizar essa partida em São Januário, mas só para corrigir, foi para a Polícia Militar. Por isso que esse clássico da amizade vai acontecer aqui em São Januário depois de tanto tempo, né, Baltar? Sim, o Vasco fez um esforço para trazer o clássico para cá. A ideia original era levar o jogo para o Maracanã, só que ia ter a final do campeonato da Libertadores, logo o Fluminense, o estádio estava com a Conmebol, então o Vasco foi à Polícia Militar, apresentou alguns argumentos mostrando que o histórico de jogos, né, os clássicos contra o Botafogo, não tem um histórico de violência entre as torcidas, e conseguiu convencer a Polícia Militar, mas o jogo teve que ser adiado para hoje, segunda-feira. Inicialmente seria ontem, porque ainda tinha muitos torcedores do Boca Juniors por aqui, enfim, torcida do Fluminense também em festa. O jogo foi adiado para segunda-feira. O Vasco volta a receber um clássico aqui depois de 2 anos, né? Amanhã vai completar 2 anos. E o último clássico foi justamente contra o Botafogo, na Série B. Os dois times estavam na Série B. O Vasco perdeu 4-0 aqui, o Botafogo, na ocasião, tinha
Germancano estava aqui, era campeão da Libertadores, ele estava no Vasco ainda, o técnico era o Diniz. Então você vê, tem bastante tempo que o Vasco não recebe um clássico aqui, estava proibido pela Polícia Militar. Então volta a receber e o clube trata isso como uma vitória, voltar a receber clássico aqui em São Januário. E casa cheia hoje, expectativa de mais de 20 mil pessoas. Igor, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho de Botafogo. Tá aí a Duda com o Baltar. Ô, Baltar, um abraço pra você, meu velho. Sempre um prazer ouvir o Baltar falando aqui de Vasco, que é brincadeira o que sabe e o que acompanha o Vasco. Lá no GE, um abraço pro meu amigo, Duda também. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, então, pra falar aí do lado do Botafogo. Mas falando da importância desse Vasco jogar em casa, né? E por isso tal esforço que o Vasco fez pra esse jogo continuar sendo em São Januário, que é a casa do Vasco, o Vasco é o mandante, e é assim que tem que ser mesmo. É a coisa do futebol, e tomara que fique tudo dentro da rivalidade dentro de campo, fique tranquilo, clima de paz lá fora entre os torcedores. Pro Vasco, esse fator casa, em vários anos, ele foi determinante, né, é fundamental. Né? Jogar ali é um inferno pro adversário. São Januário pro Vasco, assim, não tem sido sinônimo sempre de vitórias, mas encaminha muita coisa, o torcedor tá junto. E o Vasco passou por momentos difíceis, quando jogou em São Januário sem torcedor. Eu me recordo durante a pandemia, no Seleção, e eu comentei no Seleção um dia que o time que sentia mais falta do torcedor durante a pandemia era o Vasco. Aí muitos me questionaram, não, é o Flamengo, aquela coisa, não, mas o Vasco realmente, a torcida faz a diferença quando joga em São Januário e hoje não vai ser diferente, vai empurrar a equipe para tentar vencer o Botafogo. É um jogo difícil de tensão, mas jogar em São Januário para o Vasco é primordial para conseguir as vitórias, para tentar se manter na primeira divisão. O seu Sport TV, a gente tem a chegada do Botafogo aí, é isso? A gente já mostrou a chegada do Vasco a São Januário, belíssima imagem de São Januário, no nosso drone, que é meio salário do grafite pra gente conseguir o drone. Rapaz, não vai ter tá transporte pra sei lá, não. Investiram muito nessa transmissão. Muda, drone, você acha que vai de metrô. O Botafogo chegando, então, a São Januário, tá aí o Luiz Henrique, é o Botafogo de Tiquinho Soares, o Botafogo que quer, né, de novo abrir 3 pontos pro Palmeiras. O Palmeiras chegou de vez na briga pelo campeonato. Ele é o zagueiro Bastos, né, que foi pegar a mala ali, talvez seja titular, né? Passou para direita, é uma das dúvidas, né, que a gente tem pro lado do Lúcio Flávio, passou aí o Hugo, o Lucas Fernandes. Boa sorte dos atacantes do Vasco, viu, porque o homem é forte, viu? Se vem para cima de mim, eu não encaro nem por reza, assim, hoje deve ser Bastos e Felipe Sampaio, a dupla aí de defesa, o Tietê, jogador super importante, super elogiado pelo grupo. Estava conversando com alguns jogadores do Botafogo. A liderança dele é muito elogiado, cara. Não é aquela liderança que fica na cabeça dos caras falando isso aqui, é uma liderança calma, tranquila, é a característica dele. Tietê é, sem sombra de dúvida, um dos jogadores super importantes do Botafogo nessa super campanha. A gente lembra, né? Por que eu tô falando aqui? O Grafite foi muito bem na hora de... Né, tá bem hoje, né? Segunda-feira você trabalha. Do Bastos, porque a folga de ontem, fez bem. Foi, relaxou, né? É Bastos e Sampaio, porque o Botafogo vem sem Cuesta e sem o Adrielson, né? Os dois estão fora por suspensão do jogo de hoje. A do Adrielson, inclusive, o Botafogo criticou muito, na figura do John Textor, principalmente, aquela expulsão no jogo contra o Palmeiras, né? Que, para muita gente, ela não foi, né, certa, para alguns ela foi, enfim. Vou deixar para você a polêmica. E vou voltar para São Januário, então, com a Duda Dal Ponte, pra gente falar agora do lado do Botafogo. O Giba tá lá com ela, né? O Giba que cobre. Aí o Botafogo com esse sorriso no rosto, cobrir, né, o líder é mais tranquilo, né? Não tem tanta, né, notícia aí desagradável. O Baltar tá mais pressionado para cobrir aí o Vasco. No momento, não vai tentar fugir do Z4. Né? Ô, Duda, informação então do fogão de Bastos e Felipe Sampaio, é isso? É isso, Igor. Eu já tinha falado sobre isso na primeira entrada. Acho que você não estava prestando atenção, hein? Olha aí. Mas é isso. O Adrielson tinha sido foi expulso no último jogo, então está suspenso. E o Cuesta e o Marlon Freitas estão suspensos por causa do 3º cartão amarelo, né? Então, uma defesa bem diferente. O Lúcio Flávio, Giba, vem falando que gosta de repetir aquele time que deu certo no primeiro turno. Mas hoje, obrigatoriamente, ele vai ter que mudar toda a defesa, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Duda. Boa tarde, todo mundo ligado que tá na área. É exatamente isso. O Lúcio Flávio, sempre que ele pode, ele repete o time, ele mantém um pouco a estrutura, ele quer aproveitar aquilo que foi construído no primeiro turno, que fez o Botafogo fazer a melhor campanha da história, 47 pontos e tudo mais. Mas e aí, quando tem desfalques, ele precisa mexer. Sempre que ele precisou, ele fez mais ou menos dentro dessa mesma estrutura de jogo. Quando o Vitor Sá estava suspenso no Luiz Henrique,
quando saiu o Tietchan entrou o Gabriel Pires, então ele manteve esse time que jogou muito bem, que conseguiu levar o time até a liderança, e agora ele deve fazer isso, só que ele tem muitos desfalques, né? São 3 jogadores importantíssimos do sistema defensivo. O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato ainda, mas vem sendo muito vazado nos últimos jogos. São 7 gols sofridos nos últimos 4 jogos. Tudo bem, foram 4 contra o Palmeiras, né? Isso pesa muito. Mas sem Adrielson, sem Cuesta pela primeira vez no campeonato e também sem o Marlon Freitas, é um time que vai vir muito modificado. A gente tem que ver como é que vai ser em campo, né? E agora, o Botafogo, ele vem dessa derrota que você falou, né, contra o Palmeiras. Abriu um 3-0 no primeiro tempo e aí depois o 4-3, com toda aquela polêmica do John Textor no final do jogo. Então, animicamente, o Botafogo chega diferente para essa partida, além de que o Palmeiras está colado com 59 pontos, apesar de ter mais jogos que o Botafogo, né? Pois é, o Botafogo chega pressionado. O Igor falou que tá tranquilo cobrir o líder, já não tá mais tão tranquilo assim, né? O Botafogo vem numa fase ruim, especialmente como mandante, não ganha há mais de 5 jogos. Tinha uma vantagem de 13 pontos na virada do turno para o retorno, que foi destroçada, né? Não sobrou. Tudo bem, nesse momento tem 2 jogos a menos, mas entra em campo com a pressão de ter o Palmeiras empatado em ponto. É a primeira vez desde a 5ª rodada que o Botafogo entra em campo sem ter pelo menos 1 ponto de vantagem na liderança do campeonato. Então, chegou a pressão psicológica, o time mostrou no primeiro tempo contra o Palmeiras que consegue jogar bem, que é o líder, mostrou por que ele estava na liderança com tanta vantagem, e no segundo tempo ele mostrou por que ele não está conseguindo segurar essa vantagem no campeonato. Faz um segundo turno pior do que o Vasco, né? O Vasco tem um segundo turno melhor do que o Botafogo, que é o líder do campeonato. E assim, o Botafogo, ele conseguiu abrir uma vantagem muito grande no campeonato, chegou a 13 pontos de diferença para o segundo colocado, muito por conta da campanha como mandante. 11 jogos no tapetinho e 11 vitórias. Aí veio aquela música, caiu no tapetinho, já era. Mas agora está sendo diferente, né? Perdeu para o Cuiabá em casa, perdeu para o Palmeiras em casa. Perdeu para o Flamengo em casa, empatou Goiás, exatamente. Então, empatou com Goiás e Atlético Paranaense, mas como visitante vem bem, né? Vem de 2 vitórias e hoje aqui no Rio de Janeiro é visitante. Exatamente. Ele vem de 2 vitórias num clássico contra o Fluminense, que jogou muito bem. Foi o primeiro jogo do Lúcio Flávio como treinador, ele foi lá, fez 2-0 logo no primeiro tempo. Retomou a confiança do torcedor depois de toda aquela confusão da saída do Bruno Lage. E contra o América, que já não foi uma atuação tão consistente, mas que fez o suficiente para vencer, né? Tomou muita finalização, mas encontrou 2 golaços do Júnior Santos para vencer. Então, são 2 vitórias seguidas como visitante. Se como mandante não está funcionando, de repente, aqui em São Januário como visitante, o Botafogo consegue arrancar uma vitória aí para retomar o rumo depois da virada do Palmeiras, né? Tem que pensar que o Botafogo agora entra numa sequência decisiva, né? A gente falava de sequência decisiva quando começou a jogar em casa, porque teve Atlético Paranaense em casa, teve Cuiabá, teve Palmeiras, agora tem aqui em São Januário, que é no Rio de Janeiro, então não tem logística de viagem, vai ter o Grêmio também na quinta-feira aqui em São Januário, por conta de shows que estão acontecendo no Newton Santos. Então o Botafogo desperdiçou uma sequência, mas vai ter que agora dar resposta nos próximos jogos, né, Giba? Agora tem uma sequência de confrontos diretos depois do Vasco. Tem um clássico muito difícil aqui em São Januário hoje, e depois tem 2 confrontos diretos contra Grêmio e Bragantino fora de casa. E aí o Botafogo vai precisar dar essa resposta para não perder a liderança do campeonato. Então é isso, Igor. A gente devolve pra você. Estamos te esperando aqui, tá tudo certo pra você entrar aqui em São Januário, tá? Pra fazer a festa com a torcida. A gente espera um belo espetáculo hoje às 7 da noite, a bola rola. E daqui a pouquinho tem aí pré-jogo, aquecimento no Sport TV. Eu vou estar com a torcida. Um abraço pra você, Igor. Valeu, Duda. Sempre prestando muita atenção. O RH vai te ligar, né, depois da malcriação aqui ao vivo. Daqui a pouquinho o RH te liga, eu já conversei com eles. Tem sinal aí em São Januário. Boa, Duda. Eu sei que é bom. Um beijo pra você, tá? Um abraço. Gibinha, tamo junto, meu velho. Obrigado pelas informações. Você tira todo mundo, alguém tem que te tirar. Né? Não, começaremos aí em São Januário hoje. O grafite tá aqui em Polvorosa. Vamos pra Júlia Guimarães, que eu gosto muito mais do que eu gosto da Duda, que ela tá lá com o Lúcio Flávio, o treinador do Botafogo, pra conversar ao vivo. Vai daí, Julinha. Boa tarde. Olha, ô Igor, boa tarde, mas não me coloca nessa treta de vocês aí não, por favor, hein? Um beijo pra você, pro Grafa. Quem mais tá aí no estúdio? Marcelo Raed tá aqui. Tamo doidinho pra ouvir o Lúcio Flávio, Júlia. Raed também, um beijo pro Raed. Boa, tô aqui com o Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio Flávio. Estamos ao vivo no Tá Na Área. Vai bater um papo com a gente aqui agora. O Botafogo chegou agora há pouco, né? A gente mostrou ao vivo também no Sport TV. Bom, Lúcio, um jogo importantíssimo hoje, né? Um clássico, uma sequência que o Botafogo vai enfrentar aí pela frente. Hoje o Vasco, depois o Grêmio, aqui mesmo em São Januário, depois o Bragantino. Como que vocês estão encarando, estão enxergando essa sequência que vai ser decisiva para o Botafogo nas próximas rodadas? Uma boa tarde a todos. Na realidade, nós encaramos como todos os demais estão encarando, né? Jogos decisivos,
chegando à reta final da competição. E é claro que, apesar, né, de nós termos aí jogos a menos, né, vamos tirar hoje um desses jogos, né, contra o Vasco, nós queremos fazer com que esses jogos, primeiro nós tenhamos um bom rendimento, como especialmente o primeiro tempo que tivemos contra o Palmeiras, mas aí finalizar ele com vitória, né, já que é uma reta final de competição. Bom, e a derrota para o Palmeiras, ela foi um baque muito grande, né? Foi um baque para a torcida, foi um baque para os jogadores também. Como foi trabalhado o lado psicológico depois desse jogo para que o time chegasse bem na partida de hoje com a confiança em cima? Assim, muito do que eu conversei com eles foi na situação de que a gente tem que minimizar erros, né? Seja do aspecto, por exemplo, de dentro do jogo nós não perdemos ninguém, né? Para não ter um desequilíbrio, né, em relação à quantidade, né, numérica dentro de uma partida, já que são jogos com detalhes, e especialmente em relação ao jogo, né? Muitas vezes ter alguns comportamentos que os próprios adversários fazem conosco no momento de uma saída, matar a jogada, fazer alguma falta tática. Eu acho que esses são alguns dos aspectos que nós tenhamos, né, talvez ali cometido como um erro nosso nesse jogo, e que certamente vai servir como uma experiência agora para não mais isso ocorrer em jogos que serão daqui para frente mais decisivos ainda. Bom, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a escalação. Eu sei que faltam 19 minutos para vocês divulgarem a escalação, mas a gente sabe, né, que não vai ter o Adrielson e o Cuesta hoje, o Marlon Freitas também, os três estão suspensos para a partida de hoje. Então, vai ser Felipe Sampaio, Bastos também formando a dupla de zaga ali. Eu queria até te perguntar em cima disso sobre a falta de ritmo de jogo, se é algo que você preparou o time para que essa falta de ritmo dos dois, que jogaram muito pouco nessa temporada, não atrapalhe dentro de campo num jogo que vai ser muito pegado, vai ser muito corrido, clássico, como todo clássico né? Você sabe muito bem. Então, e também ali no meio de campo é o Danilo Barbosa mesmo que vai jogar? Então, nós não esperávamos em um jogo só, por exemplo, perder os dois zagueiros, né? Nós sabíamos que até pela questão do número de amarelos, isso poderia acontecer com um ou com outro, mas aí veio, né, o cartão vermelho direto do Adrielson, enquanto que o Cuesta praticamente já estava fora porque ele tinha tomado o amarelo no primeiro tempo, e em seguida perdemos o Marlon. Basicamente são jogadores aí que não deram muitas oportunidades, brechas para que os outros jogadores atuassem, mas ao mesmo tempo esses que provavelmente estarão aí substituindo, eles têm a condição de hoje mostrar, né? Apesar do bom tempo que não estão sem jogar, e até no próprio caso do Bastos, né, que teve alguns minutos, né, num jogo contra o América Mineiro, mas vai ser a primeira vez que ele vai, digamos assim, se apresentar não só para o torcedor do Botafogo, mas para o público em geral aí que acompanha futebol. Muito obrigada, viu, Lúcio? Bom jogo para vocês. Vou liberar o Lúcio aqui, que vai lá para o vestiário, finalizar a preparação. E, gente, o público já está chegando, a torcida já está chegando aqui em São Januário. A Duda falou, né, agora há pouco, mais de 20 mil torcedores são esperados por aqui. A gente tem aí imagens da torcida chegando. Vai ter torcedor do Botafogo também. 5% dos ingressos foram destinados à torcida do Botafogo. E o esquenta, o aquece dessa partida, desse clássico decisivo pelo Campeonato Brasileiro, vai ser logo depois do Tá Na Área, às 6 horas. Então, quando acabar o Tá Na Área, todo mundo que está em casa aí ligado no Sport TV, continua com a gente, porque vamos falar muito desse clássico entre Vasco e Botafogo também. Igor, eu volto com vocês. Um beijo, Júlia. Obrigado. Daqui a pouco tô chegando por aí, em São Januário, pra gente encontrar e prestigiar esse Vasco e Botafogo tão importante. Vamos pro break? Mais um break, mais um intervalo. Vem break. Vem break. Vem break. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Temos imagens aéreas do nosso drone aqui do Tá Na Área. Aí, ó, pegando ali fora. Pessoal ali no Samba Barreira, tomando um together. E a gente aqui no estúdio. Grafite, já vivemos dias melhores. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Poluição e suor não precisam fazer parte da sua pele. Novo Gillette Mac 3 Carbono, com carvão ativado e máxima lubrificação. Remove impurezas da pele. Com Gillette, você está sempre pronto.
Rapidão! Sabia que tem canal novo e gratuito no Globoplay? É o Receitas Fest, pra assistir quando e onde quiser. Pra você que tá sempre correndo atrás do melhor.